toda regulamentação e lei sempre são assuntos delicados, porque eles impactam a vida de toda a sociedade, né? O processo é justamente você tem padrões da sociedade que se transformam de alguma forma em leis, né? Dentro de um acordo, vamos dizer. A questão da liberdade, ela é extremamente complexa, porque o conceito, né, vamos falar aquele velho jargão, a minha liberdade acaba onde começa a liberdade dos outros, né? Isso é super conhecido, né? Ou seja, então, ela termina onde começa a liberdade do outro. Agora, o que que é a minha liberdade? O que que é a liberdade do outro, né? E isso é uma coisa muito difícil de estabelecer, porque talvez o que seja liberdade para mim, né, possa parecer para o outro uma coisa que está tentando a liberdade dele, né? A gente pode falar em temas polêmicos sem nenhum juízo de valor, sem posicionamento, mas o porte de arma. Qual é a liberdade de eu portar uma arma ou de eu ter a liberdade de sair na rua e não me dar de frente com alguém com uma arma na mão? Então, isso é uma questão muito difícil, né, de negociar e de chegar a um consenso. É claro, eu acho que existem algumas questões que são mais tranquilas, né, sobre a liberdade. Primeiro, a gente, né, eu acredito que o termo vigente, né, é que o Brasil é um país democrático, que a gente preza pela democracia e preza pela liberdade. E, portanto, você não deve ter sua liberdade cerceada, né, de forma impositiva por uma minoria, por um grupo que resolve tomar algum tipo de poder, né, como a gente tem visto aí em outros países lá na África, a gente teve vários golpes recentes, né, mesmo depois de tanto tempo, em que você toma conta do país através da imposição. Então, a liberdade é uma coisa muito valorizada, né? Está lá na França, liberdade, fraternidade, igualdade. Então, a liberdade ela está sempre assim como um elemento da sociedade moderna e que se busca manter, preservar, né? Mesmo com um custo algumas vezes bem alto, né? Mas a gente quer essa liberdade. Agora, o que que é liberdade de expressão, né? Eu posso caluniar uma pessoa e causar um dano sério, né, através de mentiras. Bom, aí vem essa história da liberdade, né? Eu estou falando mal de uma pessoa, se eu não tiver como provar aquilo que eu estou falando, eu posso cometer uma calúnia, posso prejudicar ela, e aí eu passei do meu limite de liberdade. E aí a gente vai para o legal, você pode processar na lei brasileira. Está lá, que você pode processar alguém que cometa um delito de uma calúnia contra uma pessoa, né? Ou de divulgação. A gente também tem agora uma discussão muito grande sobre as fakes, né? As fake news, e sobre essa questão de restringir ou não uma fake, né? Uma coisa muito complicada, né? A gente viveu em tempos recentes também, não quero entrar aqui na discussão, mas o uso de medicamentos, né, que não eram ainda reconhecidos durante a época da Covid, foi uma coisa muito complicada, porque justamente alguns reconheciam como sendo algo que poderia ter um efeito positivo, e, por outro lado, outros não. E demorou um certo tempo para isso, vamos dizer assim, se consolidar, né? E até que a comunidade científica se manifestou, e, bom, pelo menos hoje em dia, era para ser aceito que a vacina é, né, é um dos melhores métodos de combate aí à questão do vírus da Covid, e que alguns medicamentos realmente não tinham efeito nenhum, né, e que foram, né, divulgados e até usados em larga escala. Então, é uma questão aí também que, algumas vezes, o que é o fato e o que é o fake, né? É uma coisa muito complicada também, porque você pode ter uma variação até algumas vezes de que você pega uma frase, você pode transformar ela de certo jeito e que você não consegue provar que é fato ou fake, tá? Eu posso entrar aqui até em temas polêmicos. Deus existe. Deus não existe. Ninguém vai provar nem A nem B, né? É claro que você tem as suas crenças, tem questões aí, né, muito amplas, né, que eu não quero nem chegar perto de uma discussão dessas, mas afirmar que Deus existe, você não tem uma prova cabal, concreta, científica, acadêmica. Afirmar que Deus não existe, você também não tem essa prova, né? Então vira crença. E no momento que você está no mundo das crenças,
a gente está numa situação muito delicada, né? Porque aí, qual é a minha liberdade de falar na minha crença ou na do outro? E a gente, bom, numa sociedade evoluída, normalmente você deve ter tolerância e aceitação para que cada um tenha a sua própria crença, desde que não haja um conflito, né? Ou seja, a religião, cada um pode ter a sua. Isso está escrito, né? É uma questão assim, existe a liberdade religiosa, e o que eu não posso fazer é atacar a religião do meu vizinho, porque não é a minha, né? Então, acho que tem essas questões aí que estão, né, por trás dessa discussão de liberdade. Assim como também podemos tocar no outro assunto muito delicado, que é atualmente a legislação sobre o porte de drogas, né? Não o tráfico, o porte, né? Se a legislação mudar da noite para o dia, o que era legal virou ilegal, o que era... Então, e é uma questão de liberdade, de novo, né? Será que a gente tem essa liberdade de uso e porte, e de que tipo, né? Porque o que acabou complicando foi a dosimetria, né? Foi de quanto eu posso carregar e portar, qual droga. E é nesse ponto que a gente sai dessa coisa tão, né, é ou não é. Eu estou atacando a liberdade, eu estou cerceando a liberdade ou eu estou dando liberdade demais? Né? Ser liberal é ruim? Não, absolutamente não. Mas ser libertino, liberal, sem controle, pode ser problemático, né? Porque um país sem lei, sem limites, ele se, se vai, né? Então, é essa questão. Não, sem dúvida que a gente vai agora, quando fala de dados, é importante lembrar que já existe a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Ela preserva a sua privacidade, inclusive a sua própria honra, né? Porque se você for atacado de alguma forma, você pode entrar com pedido para apagar dados, para remover informações e que de alguma forma estejam causando um dano, né, à sua imagem, mas de uma maneira obviamente justificada. Então a LGPD já é uma lei no nível de dados, né? E o pessoal algumas vezes fala, agora vai ter a regulamentação da IA. Não, as duas estão muito casadas. A LGPD atualmente ela está associada à agência de regulamentação, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E essa autoridade começou muito recentemente, porque a lei já é mais antiga, né, já está comemorando 5 anos, né, de LGPD, mas muito recentemente começou a questão de multas, né, de começar a você aplicar a lei na forma de penalização. Isso causou um certo impacto, porque também as multas podem ser baixas, mas elas podem ir até um nível de você acabar com uma empresa, né? Vai à falência porque houve algum problema. E aí, de novo, começa uma discussão. Se houve um vazamento de dados, mas não foi por culpa minha, houve um hacker, ele atacou, é que nem um assalto a um banco, a uma casa. Você não vai poder botar uma multa gigantesca no banco porque um grupo de ladrões foi lá assaltar. Então, tem essa questão. E agora, é óbvio que se o banco deixar o cofre forte com a porta aberta, nós temos aí um caso seríssimo, né? Quer dizer, de irresponsabilidade com o bem da pessoa que depositou sob confiança no banco seu dinheiro. Então, isso já está acontecendo na LGPD, que é a questão de proteção de dados. Então, se eu sentir ofendido, etc., já existe uma agência e já existem leis e multas, né, e penalizações. Assim como eu gosto sempre de falar, que as pessoas esquecem, né, mas a gente tem a Anvisa para a parte de medicamentos, a ANAC para a parte aérea. Então, existem várias autoridades e agências de regulamentação que já operam para a questão de medicamentos, para a questão de segurança, né, no voo, para a questão de publicidade, nós temos o Conselho de Regulamentação de Publicidade e Propaganda, né? Então, nós temos essas agências já vigentes em várias áreas, e a NPD. E nós, recentemente, agora faz alguns dias, fizemos um debate justamente a regulamentação da IA. Nós vamos criar mais uma agência, uma autoridade, a Autoridade Nacional da IA, a ANIA. Então, é aquele festival, e aí vai ter briga, né? Porque, de repente, a IA
ela causa algum dano na propaganda, que a gente já viu que tem discussões fortes, e causa um dano na saúde, porque foi usado um sistema de IA para fazer um diagnóstico incorreto, causa um dano em diferentes áreas. E quem é que vai tratar isso? Vai ser a agência da IA? Vai ser a LGPD? Vai ser a Anvisa? Vai ser o Conselho de Propaganda? Né? Então, já existem mecanismos e há uma disputa, inclusive, clara hoje em dia, de quem vai ter esse poder de centralizar as decisões sobre até que ponto a liberdade de expressão passou do limite, né? E até que ponto eu fui além do que deveria com o uso da IA ou com o uso de dados. Quanto mais poder, né, mais risco tem. E no caso, se existe algum órgão, né, que centraliza essas decisões e que por algum motivo não tem uma representação da sociedade adequada, né, isso eu digo, todos esses comitês normalmente deveriam ter notáveis, né, pessoas de notório saber que estão lá, mas também representantes da sociedade civil. Mas se você botar isso na mão de uma pessoa, de um censor, vamos chamar assim, é óbvio que tem um perigo enorme. Agora, também o contrário existe. Você não ter esse tipo de análise, nós sabemos que atualmente já tiveram vários casos de impacto e manipulação eleitoral através do uso da IA. E aí eu vou sair do Brasil para não causar polêmica. Vamos para a Inglaterra no Brexit, né, na saída da comunidade europeia. Se sabe que o resultado foi, sim, impactado por uso de ferramentas, né? Teve uma empresa, Cambridge Analytics, que, de certa forma, influenciou, tá? Não vou falar em manipular, mas ela influenciou certamente o Brexit, que muita gente vê depois que talvez tenha se arrependido. Por quê? Porque ouviu aquela vozinha, né, da IA nas redes sociais, na manipulação. E cada vez mais, quanto mais você tem poder, e os dados são uma ferramenta de poder, quanto mais poder você tem sobre os dados, mais você pode manipular. Hoje em dia, o dono de uma ferramenta como o Facebook, como o TikTok, como o WhatsApp, tem na mão dele, né, o Twitter, né, que inclusive o poder se representou por uma compra, uma aquisição de um milionário, um bilionário. Então, que poder é esse, né? E ele era capaz, no caso, até a gente pode falar do Twitter, a compra e a aquisição do Twitter foi realmente para satisfazer vontades pessoais, né? Do jeito que se publicava as coisas, né? E isso é um risco enorme, na minha opinião. Eu acho assim, o pior risco é esse, colocar na mão de uma pessoa, não ter um comitê que procure equilibrar os aspectos éticos e morais, e você acaba tendo uma censura, uma imposição, um controle de mídias exagerado. Por isso, a pluralidade sempre é boa, seja num comitê da empresa, ou seja na sociedade, de eu não depender só do Twitter. Eu tenho que ter outros, né? Eu tenho Facebook, eu tenho outros tipos de redes sociais. A gente não pode ficar preso a uma fonte de informação jamais. E tem que se ter reputação e qualidade na informação. Eu vou de novo ficar em cima do muro. Tem impactos muito positivos e muito negativos, dependendo da maneira que você vai usar. Os positivos, eu acho que hoje você tem capacidade de geração de conteúdos, de uma série de coisas que ajudam muito, né? Quer dizer, o fato de você ter, por exemplo, tradução automática é uma coisa maravilhosa. Você quebrou barreiras hoje em dia de comunicação. O fato de você ter até ferramentas que aglutinam a informação, que trazem, já resumem, já colocam juntas, aquele clipping de notícias famoso, né? Eu trabalhei muito tempo numa empresa que todo dia tinha um setor de jornalismo que largava o clipping. Hoje em dia você tem isso de uma maneira mais automatizada, né? E inclusive mais completa, né? Então, pode trazer, sem dúvida, coisas muito positivas. Por outro lado,
o problema hoje em dia da propaganda é o fake, né? É a manipulação de voz, de imagem, o deepfake, que estão presentes, né? A gente viu o exemplo da foto do Papa lá vestindo roupas de grife, ou do Trump sendo algemado. O número de pessoas que acredita ainda, mesmo depois de ter sido divulgado que era fake, é enorme. Ou a famosa vovó do tricô. Tem uma cena de uma vovozinha com um gato que é 3 vezes o tamanho dela, feito de tricô, sentado no sofá. Eu entrei num grupo em que as pessoas estavam pedindo onde eu compro, como que eu encomendo. E é um fake clássico. Inclusive, era uma competição na internet da vovó do gato de crochê, né? Quem gerava o mais legal. Então, isso aí é propaganda enganosa, né? Você entende? É colocar um fake. E a gente viu, inclusive, questões bem recentes, como foi a propaganda, né, em que ressuscitaram personagens. Eu vou citar aqui, porque foi uma propaganda que foi aberta, né, nas mídias, que foi a propaganda da Kombi com Elis Regina. E aí a gente começa a ter questões éticas por trás, que como não há regulamentação, a Elis Regina não, né, não teve direito a se manifestar e não terá, né, porque já faleceu. Também foi lançado recentemente um videoclipe do Freddie Mercury cantando a música Barbie Girl do Aqua. Ele também não foi consultado. Até aí, talvez, sei lá, se a família e tal, a gente começa. Mas aí você está num ponto nebuloso. Não houve uma regulamentação, não há uma lei, não há uma proteção. Eu, por exemplo, eu sei aonde que eu não gostaria de associar o meu nome em propagandas, né? Depois de morto. Eu não quero que alguém diga que o professor Osório, da área de inteligência artificial, acredita que as máquinas vão dominar o mundo daqui a um pouco. Isso é mentira para mim. Então, eu não vou querer que me associem a isso. Eu não apoio, hoje em dia, muitos desses sistemas de aposta que tem por aí, que causaram já impactos, inclusive, nos esportes, né? Eu não apoio alguns tipos específicos de criptomoedas, porque tem problemas sérios. E eu não gostaria jamais de ver minha cara estampada numa propaganda fazendo anúncio disso. E eu tenho esse direito? Não, hoje não está legislado. Então, eu diria que o grande perigo é que a gente está gerando conteúdos fakes, manipulados. Antigamente se chamava de Photoshop, hoje se chama de IA generativa, né? E são tão credíveis que as pessoas acreditam que aquilo é real. E como que a gente faz? Não existe, a legislação sequer tá chegando perto, mesmo a regulamentação da IA não está pronta ainda 100% para dizer como proceder com a imagem de uma pessoa que já faleceu, com uma geração de uma propaganda em que eu coloque lá, como eu cheguei a ver uma que tinha um papa tatuado, né? E aí, como é que você explica, você entende? É verdade, é falso, né? Então, eu particularmente, eu tenho a minha posição, que eu gostaria de levar adiante e talvez transformar um dia em leis. Eu acho que toda a informação manipulada por IA deveria vir com uma marca d'água, uma marcação dizendo, ó, isso foi manipulado. Isso também foi discutido na época do Photoshop, né? Porque só aparecia capas de revista, assim, todo mundo ultra em forma, super bonito, bronzeado e tal. E isso cria um modelo falso para a sociedade. Algumas pessoas, inclusive, se sentiam mal perante isso. Pô, todo mundo é perfeito, menos eu. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser criado algum tipo de legislação urgente, né, para poder tratar. E, na minha opinião, marca d'água é uma das coisas, né? Você tem uma marca que eu possa dizer, eu olhando lá a imagem, olhando o vídeo, olhando o áudio, ouvindo o áudio, eu possa identificar, foi gerado por uma ferramenta de inteligência artificial. Não é difícil de fazer. É claro que é fácil de apagar a marca, né? Isso sempre vai haver a contracultura, né? Mas, de todo jeito, pelo menos para a maior parte dos usuários, você saberia. Imagina agora, numa eleição, começar a aparecer imagens fakes de muitas coisas, como já ocorreu anteriormente, né? E eu não poder distinguir, quer dizer, né? Aquele grupo da família que começa a aparecer coisas estranhas, né, no WhatsApp, você poder chegar e testar, ó, isso aqui não, isso aqui veio de uma origem, né, que foi manipulado. Pô, já é um alívio, é o primeiro passo. Mas a gente sabe que legislação é uma coisa
a longo prazo. O marco, né, de regulamentação da IA já está lá no Senado e há um certo tempo. O marco fiscal também está há muito tempo sendo discutido, né, mais de uma década, né, segundo consta. Não o recente, mas ele vem sendo discutido, né, há muito tempo. A legislação sobre as casas de apostas virtuais também está em discussão. Talvez saia, talvez não saia, mas são temas muito sensíveis e que não avançam na velocidade em que a tecnologia avança, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, tentar, primeiro, entender bem isso e criar mecanismos para poder se proteger, né? Para evitar problemas até de processo contra ou não, uma empresa que bota uma publicidade e que ela pode nem saber que é falsa, né? Não acredito que seja tão rápido, mas existem prioridades, né? A gente está vendo que hoje em dia está passando, em termos de prioridade, o marco fiscal, a regulamentação de jogos eletrônicos, né? De casas de aposta, e a própria lei da inteligência artificial. Já haviam 4 projetos, já foram unificados, então a coisa avançou. Então, assim, normalmente é um processo lento, mas eu tenho visto um movimento para acelerar certas decisões essenciais. É óbvio que, ao acelerar, a lei também ela começou a ficar mais, né, cuidadosa, né? Então, hoje em dia, o que se define é você tentar legislar sobre o risco de dano, que foi a legislação que passou na Europa, né? O AI Act da Comunidade Europeia. Você tenta falar em risco. Agora, o que que é o risco, né? Aí a gente volta àquelas questões: o que que é liberdade? Eu já usei uma ferramenta, né, o famoso ChatGPT, que fez apologia ao uso de drogas, que criou fakes sobre a biografia de pessoas, inclusive a minha, que já diz que certas pessoas morreram. Isso pode, inclusive, causar danos econômicos, porque se você vai contratar a pessoa e você fica sabendo que ela morreu, bom, você não vai mais pedir os serviços, né? Então, e aí, você classificaria isso no risco baixo, médio, alto, elevadíssimo, né? Como consta, vamos dizer, nessas regulamentações? É difícil. A maioria está classificando como risco baixo. O ChatGPT, ele só escreve alguma. Não é bem assim. Eu acho que no Google, você consultar e ele entregar links que não sejam verídicos, não é a empresa Google assinando embaixo. O ChatGPT, ele se coloca como autoridade, que é uma coisa já perigosa, porque ele fala bem, ele é respeitado, as pessoas tendem a acreditar mais no ChatGPT até talvez do que no vizinho, né? E ele afirma isso, que eu deveria consumir drogas, né, total, assim, sem restrições. Eu acho que é uma questão delicada, porque a lei, aí eu vou falar de lei, né, independente da posição individual. A lei brasileira diz que a apologia a drogas é crime. Então, eu estou usando uma ferramenta que está baseada nos Estados Unidos, que me faz apologia ao uso de drogas cometendo um crime. Se ele é leve ou não é, não sei, mas eu acredito que ele deveria ter um peso maior, porque é uma ferramenta que está sendo usada demais e é considerada como referência, né? É como se um presidente da República fosse lá fazer apologia ao uso de drogas. É meio delicado, né, na minha opinião. Então, eu acho que tem essas questões aí que são complicadas e que, mesmo com a legislação, não serão resolvidas. Mas pelo menos você tem um parâmetro, você já começa a saber, a minha empresa, ela se arrisca, né, a ser multada e penalizada ou não. É o caso da LGPD, né? Se vazar os dados que eu tenho na minha base de dados, eu posso ser multado? Não, eu tenho já mecanismo de minimizar isso. Quer dizer, se você demonstrar que você teve uma preocupação com a segurança de dados, provavelmente a sua multa pode nem existir ou ser pequena. Agora, se você fizer, né,
difusão de dados, vender a sua base de dados de usuários, bom, certamente você vai ter uma bela multa para assumir. Isso está em lei, e isso tem já um mecanismo estabelecido. Eu acho que a IA está caminhando para esse lado. Ser em breve regulamentada, e a gente vai começar a conhecer os limites do que dá e o que não dá. E insisto, nas eleições, na saúde, na educação, são áreas muito sensíveis e que a gente precisa saber o que dá e o que não dá para fazer. Sem restringir totalmente, tá? Eu sou contra aquela posição que aconteceu já na Itália, que proibiu o uso. Eu acho que não é por aí. Você deve regulamentar e não proibir. E também sem parar as pesquisas na área, que é pior ainda, porque na verdade a pesquisa é o que permite corrigir os erros, né? Então, essa é a ideia. A IA é uma área muito, né? A inteligência artificial é muito ampla. E o problema é que, atualmente, com o hype, né, com toda essa divulgação excessiva, se fala praticamente só de ChatGPT, que é uma ponta do iceberg, e não se discute outras ferramentas que existem aí, que são muito boas. No caso do ChatGPT, eu acho que tá todo mundo com medo disso, né? O ChatGPT vai tirar emprego, o ChatGPT isso e aquilo. O ChatGPT está longe, muito longe de substituir um ser humano, porque ele não entende do que ele está falando. Ele domina linguagem e ponto, né? Tanto que tem gente que chama ele de papagaio estocástico, que é um papagaio aleatório. Ele não é tão aleatório, ele é como o autocompletar, né, que já existia no Google, né? E se você escrever parabéns a você, ele completa nessa data querida, que é o óbvio, né? Só que ele não entende o que é um aniversário. Ele não sabe, assim, ele não tem você pode perguntar, ele vai explicar aniversário, a data do nascimento, tá, mas ele não tem o conceito como ser humano, o impacto, o simbolismo disso tudo. E o ser humano é uma coisa que, na minha opinião, ainda não está muito longe de ser substituído. Tanto que o que a gente prega é que tudo que for gerado por uma IA do tipo, né, desses modelos de linguagem do ChatGPT, obrigatoriamente precisa ser revisado por um humano, porque senão você vai pisar na bola. No caso da propaganda, eu já vi muita gente dizendo assim: pô, ele é tão convincente que eu vou começar a gerar textos de propaganda com o chat GPT. Só que não existe nenhum mecanismo que evite que esse texto seja discriminatório, de mau gosto, que ele vai causar danos. Então, há necessidade de um revisor, de uma pessoa que vá revisar. Então, nesse caso específico da propaganda, que eu acho que é o que tem mais movimentado, eu jamais entregaria na, na mão dos usuários, né, dos clientes do meu emprego, o chat GPT sem um controle muito fino, né? Você imagina, o usuário vai lá e pergunta, você tem uma calça jeans para vender? O chat GPT vai dizer, não, tem uma calça jeans cujo tom do azul é um azul celeste, ela é muito bem feita, com costuras, com bolso, com isso, com detalhes e tal. Ah, legal e tal. E será que você tem para mim? Meu tamanho é, sei lá, o tamanho, né? XXXL. Aí o ChatGPT pode, de repente, juntando, né? Porque ele é um conjunto de informações que ele leu da internet. Se ele teve acesso a alguma informação incorreta, né? De bate-papo, não, você é gordo demais. Eu não vou vender calça, né? A gente só vende calça para gente bonita. Você já pensou isso em termos de impacto numa empresa? Você depois tem que explicar que a sua empresa discriminou, que a sua empresa causou um dano, né, nesse nível, como tem tido hoje em dia questões de discriminação racial e outras, né, que a gente vê de ser humanos. O ChatGPT pode reproduzir isso, né? Então, eu acho que ele tem um impacto, sim, ele pode gerar uma propaganda interessante, você não pensou, pô, ele valorizou, né, que um detalhe da calça, alguma coisa, né, assim, da praticidade de uma jaqueta, que eu não tinha pensado, eu vou usar na propaganda. Mas nunca use uma coisa gerada pelo chat GPT sem supervisão.
é perigoso na saúde, é perigoso na educação, é perigoso na propaganda, inclusive, porque pode ter problemas muito graves. Então, eu acho que é aí que entra essa questão de que o medo, né, que o pessoal tem de querer substituir, vou fazer gerar minha playlist da rádio, né? Legal, tudo automático, né? Bota aí sucessos e tal. E de repente ele encaixa uma música que, vamos dizer, tá fora da, ou que recentemente foi justamente criticada por uma posição incorreta. Isso acontece. O ChatGPT não se atualiza. Ele parou no tempo em final de 2021. Então, se ocorre alguma coisa assim, você chegou, não, poxa, esse cantor aqui foi banido, vamos dizer, das rádios por algum problema. O ChatGPT vai encaixar lá a musiquinha dele. Então, sem um processo humano de revisão, não há condições, na minha opinião, de usar uma IA do estilo do ChatGPT. Agora, é óbvio que existem outras ferramentas de IA. Existem sistemas dedicados a diagnóstico médico, que não são somente baseados em linguagem, e eles são muito úteis. Existem sistemas de automação, né? Hoje em dia existe uma ferramenta chamada RPA, né? Robôs de automação de processo, em que você faz coisas geniais dentro da empresa, né? Você já gera relatório, emite, manda e-mail, faz, né? Você pode fazer uma série de coisas. Eu conheço uma empresa que eu conheço, usava ele, por exemplo, todo dia de manhã ela pegava as cotações das moedas, e ela era uma multinacional, e ela já cotava a venda dos produtos dela olhando o cenário, e automático, sem uma pessoa precisar entrar lá e procurar qual é a cotação hoje do dólar. Isso é um robô de automação e ele é inteligente, né? Ele já faz um processo de busca, já verificava e tal, já podia tomar decisões, né, mais inteligentes, mas sempre o humano é necessário, né? A IA é um sistema, a inteligência artificial é um sistema de apoio ao ser humano e a gente deve tomar muito cuidado quando ela se transforma num substituto do ser humano, porque aí você perde alguns freios do bom senso. Ou também seres humanos também nem sempre têm bom senso, né? Mas pelo menos você sabe a quem jogar a responsabilidade. Isso é uma coisa que também é muito discutida, né? Se você começar a afirmar que a IA, né, a inteligência artificial foi quem causou a morte de alguém, foi quem fez uma recomendação errada. Não, tem que ter alguém, né? Aquela coisa, o chefe assinou. Então cai no colo dele a responsabilidade sobre aquilo que foi dito, escrito, comandado e gerado. Ou seja, se ele não revisou, bom, era a responsabilidade dele, né? A educação ela é essencial e é o trabalho que eu procuro fazer, né? Além de ser um pesquisador, de trabalhar com inteligência artificial, com uma série de ferramentas, é de contribuir para essa disseminação de ideias, de conhecimentos, para que as pessoas entendam a problemática, né? E eu, justamente, eu tenho sido visto como um crítico forte ao ChatGPT. E algumas pessoas não gostam disso, porque é negócio, né? Você entra lá na Amazon procurando livros, como ganhar dinheiro com o ChatGPT, são milhares de livros, no YouTube, um monte de vídeos. E tem muita gente fazendo dinheiro com isso, né? Só que o dinheiro é aquela história, né? Eu também consigo vender remédios falsos e fazer dinheiro. Eu também consigo fazer pirâmide financeira e ganhar dinheiro, tá? Então, eu acho que é uma questão de educação. Você educa a pessoa para não comprar o bilhete premiado da loteria de uma pessoa que tinha uma fala bonita. Você educa a pessoa para não sair se automedicando sem antes consultar especialistas reais naquele problema que você tem, né? Porque isso pode ser problemático. E eu acho a mesma coisa. O ChatGPT é uma fonte e uma fonte que traz muita informação incorreta se você não souber usar ele. Então, o que que você tem que fazer? Tem que usar mais de uma fonte. Claro, a IA está evoluindo e provavelmente em breve vai aparecer ferramentas cada vez melhores, como já tem, né? O Bard da Google, eu já considero um passo além do ChatGPT. Só que quantos usuários de quem está nos ouvindo
Já ouviu falar no Bard? Já usou o Bard? Eu fiz esse teste numa palestra em uma sala de professores. Eu tinha, olha, uns 70% da sala já tinha usado o ChatGPT. Os alunos desses professores era 100%. Quando eu falei no Bing AI, né, que é a inteligência do Bing, já reduziu de 70% para uns 30%. E quando eu falei no Bard, que já é a terceira nova geração, a mais nova, um pouco melhor, o Bard, que é da Google, que é uma empresa que tem um ferramental muito bom de informação, eu caí para menos de 10%. Então, tem um problema aí, né? E as pessoas perguntam para o chat GPT, que é a pior, aquela interface textual, é a pior interface que eu conheço, né, de respostas, é a mais pobre, mais limitada, que mais erra, e continuam perguntando e achando que é verdade. Enquanto que quando eu vou no Google, eu recebo links com a data, o site, que eu posso analisar a reputação. Não, isso aqui veio do jornal, de uma rádio reputada, tem um nome já construído, ou veio do Zezinho que publicou no blog dele lá uma teoria da conspiração. Então, eu acho que quando você ensina a fazer isso é fazer ciência, né? Você constrói o conhecimento sobre o ombro de gigantes, sobre pessoas de reputação, sobre conhecimentos estabelecidos. É o caso da vacina. A vacina tem toda uma construção que foi feita, mas que houve uma crítica ali problemática, né? De questionar a ciência. Eu acho que algumas vezes tem que tomar muito cuidado. E a gente ensina, então, a você procurar múltiplas fontes, ligar. Não olha um canal único de TV, não ouve uma única rádio. Eu sei que é complicado, né? De questão de fidelização, mas não custa você, de vez em quando, sabe, mudar e ouvir outro ponto de vista. Tá? Eu tenho que dizer, todo dia eu ouço um pouco, né? Eu estudei na França, fiz meu doutorado na França, então eu entendo bem o francês, eu ouço a TV francesa, pelo menos 10 minutos. Porque eu saio daquela bolha Brasil, da bolha que só discute o Brasil, que só olha os nossos problemas, para entender, por exemplo, o aquecimento global. Claro, você vê no jornal falar, mas uma coisa é você estar ouvindo o jornal brasileiro, que tem a sua maneira de mostrar isso, e mesmo os múltiplos canais e TVs e rádios, né? Mas outra coisa é você olhar o olhar de fora. O que eles estão olhando? Né? O que eles estão discutindo? E algumas vezes também o inverso é interessante, né? Na TV francesa só se fala nos golpes militares na África. Por quê? Porque são colônias deles, eles exploram minerais, diga-se de passagem, urânio, né, para suas usinas nucleares, suas bombas nucleares, e eles estão abaladíssimos com isso. E no Brasil ninguém quer saber. O golpe do Níger, ou o mais recente que teve agora, então, estão nem aí, né? Então, eu acho que essa visão de você ter mais de uma fonte, não é só, né, a tia do WhatsApp que me passou o WhatsApp, vai consultar e vai questionar também, né? Sem pensar em teoria da conspiração em tudo, né? Mas será que não existe um outro lado e esse outro lado ele não está com pessoas que têm uma boa reputação, indicando que aquilo lá é uma informação séria e confiável? Aquela rádio que eu estou escutando, aquela TV que eu estou escutando, ela tem uma tradição, ela tem um nome que ela precisa preservar, ou é um qualquer coisa ali, né? Tá? Então, eu acho que é isso. Isso é essencial hoje em dia, essa educação, que eu não busque em um lugar único. Só que a lei, né, do menor esforço, que é muito típica brasileira, o que você quer? Você pergunta num site que já traz a resposta pronta, eu não preciso entrar em dois, três sites, eu não vou cair em links que eu vou levar um tempinho para descobrir que não servem para nada, eu não vou precisar sintetizar a informação. Não, o ChatGPT me respondeu. É o menor esforço, mas é o mais perigoso e o mais danoso à sociedade. Ele tem um viés muito forte. Imagina se eu treinar o ChatGPT para dizer, né, eu volto à questão da eleição, né, porque isso foi uma discussão, inclusive, no Canadá. Né, eles estavam com medo que alguém, porque lá se tem muito dinheiro, se pode treinar uma rede neural, você faz o aprendizado,
E eu poderia treinar uma rede neural para falar bem de um candidato e mal do outro, né? E aí você tem essa coisa de um bate-papo, ele pode estar presente em todas as redes sociais, em todas as mídias ao mesmo tempo, bombardeando informações positivas para um e negativas para o outro. E isso tem um viés, um risco delicado, tá? Eu também, são assuntos delicados, mas foi criado o Bible GPT, que é o GPT da Bíblia. De novo, com muito cuidado, eu fui lá avaliar, usei. Fiquei contente porque ele não transmitia uma imagem, né, tão, vamos dizer assim, tendenciosa de algum tipo de leitura, né, da Bíblia, né? Então, porque a gente tem o Velho Testamento, tem algumas coisas que a gente sabe que são histórias para justamente você interpretar e não levar ao pé da letra, né? E dessa forma, eu acho que ele conseguiu, né? Então, ele mais ou menos me respondeu algumas coisas com um discurso até bonitinho, simpático. Só que aí eu falei de dízimos, a contribuição. Bom, cada um tem a sua fé, só que eu acho que o dinheiro pago na terra não compra nada no céu. Essa é a minha opinião. Eu acho que uma coisa é você fazer caridade, que é uma coisa linda, maravilhosa, que justamente a fé e a igreja promovem, a caridade, o auxílio ao outro. Outra coisa é o dízimo, que enriquece pessoas pontualmente na terra e que não vai retornar no pós-morte. Né? E isso estava lá dentro e aí realmente eu comprovei um pouco isso. Alguém colocou no treino, um treino interessante dos versículos e todas as leituras da Bíblia, que eu achei razoável, mas quando se tratou dessa parte de dízimos e de contribuição financeira, ele meio que dava a entender assim mesmo que você passe fome, vai lá e dá a sua contribuição, porque é essencial. Né? Se a sua vida terrena é uma coisa mesmo. O que importa mesmo é contribuir para o bem da igreja. E eu não estou falando igreja A, B, C ou D, né? De novo, eu gosto sempre de ficar nesse campo de neutralidade, vamos dizer assim, porque isso me permite ser mais neutro, né, na minha fala. Eu não estou atacando nem a igreja A, nem a B, nem a C, nem a D. Eu só estou dizendo que há a possibilidade de uma tendência, né? E isso pode acabar, claro. E o chat GPT pode dizer, não, é só para dízimo só para a igreja A, porque a B não merece. Isso é possível de acontecer. Tá? Então é um bias, uma tendência discriminatória, de raça, de preferência sexual, do que for, isso é propagado e amplificado por esse tipo de ferramenta que não tem um controle. Né? O ser humano ele tem um controle que faz com que você possa distinguir um pouquinho melhor com educação o que é certo e o que é errado. Né? E justamente a educação é essencial para isso. Saber que você ser preconceituoso e discriminatório em relação à cor da pele de uma pessoa não é uma coisa correta. Né? Isso é uma questão de educação. E eu acho que o ChatGPT ele não tem essa visão, ele não tem essa compreensão. Ele tem uma visão única e ele não tem o entendimento do que seria o correto. Né? Dizer que sei lá, que eles vão vender um produto que só vende para pessoa bonita e a pessoa bonita tem aquele perfil, né? Estereótipo típico. Isso é ruim. Bom, eu faço parte, né, do comitê executivo, né, do Centro de Inteligência Artificial, né? Estou vestindo a camiseta do centro sempre, né? E o centro ele foi criado com um conjunto de pesquisadores renomados e ele busca estudar áreas de destaque, né? Então, nessas áreas de destaque, é óbvio, a gente tem questões hoje em dia, por exemplo, o clima, né? A questão climática. A gente está vivendo aí uma época em que eu não sei como é que está o clima, né? Mas o clima aqui em São Paulo, eu estou agora em um dia de verão em pleno inverno, enquanto que provavelmente o clima em Porto Alegre são chuvas torrenciais e coisas que são assim, a gente começa a se preocupar se é normal ou não, né? Os incêndios no Havaí, na Grécia, né? Então, nós temos aí problemas climáticos, e isso então é uma questão preocupante, mas não é o chat GPT que vai resolver. Quem vai resolver o clima são os modelos de previsão climática que são baseados em múltiplos fatores, em múltiplos critérios,
que vão desde a questão da umidade, temperatura, mas também um conteúdo histórico do clima, refletividade, que a gente chama de radiação, né? O quanto que o solo absorve a radiação e reflete, e aí entra o CO2 também no meio da história. Então, a questão do carbono, do sequestro de carbono, de ser uma área, ter área verde, não ter. Isso hoje em dia ainda é os modelos climáticos já estão avançados, mas eles estão dando sinais de falha com a mudança climática. A gente vê cada vez mais que a previsão climática de vez em quando erra feio. Por quê? Porque nós estamos sofrendo processos do El Niño, de aquecimento e de temperaturas e chuvas, regime de chuvas que são não normais. Então, esse é um dos grandes temas que a gente está pesquisando, né? E que tem modelos muito interessantes, e são modelos sofisticados de inteligência artificial, que a gente chama de inteligência artificial preditiva, em que você quer prever, né? Prever marés também, na parte de oceanos, também é uma coisa importante. A gente tem aí um estudo até feito ali no Porto de Santos, porque a maré ela impacta, né? Se o navio pode entrar, sair, etc. Isso tem um impacto bastante grande. Isso tudo são modelos de predição. Nós trabalhamos com modelos de aprendizado. Hoje em dia, o tipo de aprendizado que está sendo usado nessas ferramentas famosas são os modelos amplos de linguagem, Large Language Models. Isso é um tipo, né? Mas e se a gente fosse para os outros? Aprendizado de grafos, né? Aprendizados de machine learning não supervisionados, que você não dá a resposta que ele deve responder. Então, tem muitas coisas que estão sendo feitas. Então, a gente trabalha com modelos de aprendizado, trabalhamos com linguagem, mas justamente para competir, né? O Brasil é um país de menos recursos, né? A gente chama até, na verdade, de poucos recursos. Poucos recursos de dois tipos. O financeiro, nós não temos equipamentos e máquinas tão sofisticados e caros quanto tem nos Estados Unidos. A Google colocou, né, uma fortuna em cima da OpenAI, na ordem de bilhões, né? O treinamento da rede do ChatGPT estima-se que custou na ordem de pelo menos $500 milhão, né? Você imagina nós gastando $500 milhão do orçamento para treinar uma rede neural, né? Então, nós não temos esses recursos financeiros e também não temos os dados, porque em inglês eles têm uma fonte de dados, a internet, a maioria dos sites e dos documentos está em inglês, e o português é menor, então ele se caracteriza por uma linguagem de baixos recursos. Então, inclusive no centro, nós estamos pesquisando atualmente ferramentas de linguagem para línguas indígenas. Olha só que interessante. Mas por que a língua indígena? Primeiro, pelo lado cultural, de preservação, né? Mas também porque é uma língua de baixíssimo recurso. Tem muito pouco recurso, e a gente, como brasileiro, a gente sempre aprendeu a fazer isso, né? Fazer muito com muito pouco, né? Isso é uma característica do brasileiro. Em momento de crise, você consegue fazer coisas incríveis com muito pouco. E é isso que a gente está tentando fazer na língua: reconhecimento de voz, escrita de texto, tradução, baseado em recursos de baixo, né? Baixo nível de recursos, seja de máquina e seja de quantidade de textos disponíveis. Então, são alguns exemplos aí que a gente tem. É óbvio que tem vários outros que a gente atua, né, de automação, ligado à interação homem-máquina, e tem a parte humana, né? Nós temos todo vamos dizer assim, um departamento do Centro de IA que é na área humana. Então, para discutir justamente questão de emprego, questão de exclusão, né, e de discriminação na IA, regulamentação. Nós estamos presentes no Observatório de IA, né, que está sendo constituído atualmente, que vai ser um órgão vamos dizer, de monitoramento da IA no Brasil. Então, tudo isso está sendo movimentado dentro do centro. E justamente pela riqueza de ter mais de 100 pesquisadores integrados, a gente consegue, então, abordar um número muito grande de temas, né, e criar esse, vamos dizer assim, esse conhecimento para ser difundido na sociedade, né, e para impactar também a sociedade de uma maneira positiva, né, que a gente chama da IA, da inteligência artificial para o bem, AI for good, né, que é o nosso objetivo.
E a minha experiência também na IA, eu trabalho num grupo, né, em que a gente desenvolveu um veículo sem motorista. Só que isso fazem 12 anos. Tá? Então, nós já estamos na quarta geração de veículos sem motorista. E claro que isso dá um trabalho gigantesco, né? Fizemos um caminhão sem motorista com a Scania, fizemos um pulverizador agrícola para não deixar a pessoa próxima ali do defensivo, né? Agrícola também com uma parceria com uma empresa daqui do Brasil, a Jacto. Então a gente tem uma trajetória, só que isso, né, é trabalho, 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 e eu acho que esse é o papel da universidade, né? Contribuir nos múltiplos setores, usar essa experiência, porque quando eu falo de na verdade eu não estou falando porque eu li, mas é porque eu tenho já essa bagagem, né? Eu defendi o doutorado no século passado, na França, na área de sistemas inteligentes, então eu trago essa bagagem que me permite, né, transitar de uma forma mais responsável, né? Então, a gente falou aqui de regulamentação de ar, mas eu já contribuí, né, e venho contribuindo na regulamentação também de segurança em veículos, né, que a gente chama de automação veicular, até chegar no nível do veículo autônomo. Isso também tem que regulamentar, né? Então, tudo isso está no, vamos dizer, no pacote. Você tem que separar o que é o fake e o que é real. Nessa separação, tem a questão dos órgãos reguladores que podem, talvez, censurar coisas precipitadamente, tirar fora do ar. Imagina, tira fora do ar o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta, inclusive, de impacto econômico, né? Então, você não pode chegar simplesmente desligar ele, né? E eu acho que o perigo é esse. A gente não sabe como reagir rápido, e quando a gente reage rápido, algumas vezes a gente reage mal. Então, na minha opinião, esse é um grande problema. Tem um lado financeiro também, que é uma questão importante. Quem tem mais dinheiro vai ter mais poder, né? Isso sempre teve em eleição, né? Você compra votos, você faz o que você quiser quando você tem dinheiro. Você faz mais publicidade e tal. E quem tiver mais condições econômicas e também tem a questão econômica e a questão moral, né? Porque tem gente que tem o dinheiro, mas não vai fazer atos ilícitos. Mas tem os que têm o dinheiro e que vão usar de atos ilícitos para se promover. E aí, na comunicação, a gente não sabe como é que você vai chegar e dizer está certo ou errado. E a coisa é rápida, né? Porque o problema é que a gente aprendeu a como enganar bem, né? No último minuto da eleição, você tem as últimas 24 horas, é um momento que você pode balançar a eleição de uma maneira incrível, né? Incrível. Você pode bloquear estradas para ninguém chegar na cabine eleitoral, né? Então, são coisas incríveis que estão acontecendo e as pessoas estão aprendendo a usar isso. Então, quando você tem os robôs, se você parar os robôs ali na fase final da eleição e com uma fake muito bem preparada, você não vai ter tempo de desmentir. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é o timing e a separação da verdade e do fake da mentira. Isso eu não consigo nem imaginar como resolver. E entra a questão do aspecto ético, né? Então, assim, quem vai usar desse tipo de abordagem, eu acho que você tem que penalizar de uma maneira muito dura, talvez o pós-eleição, né? Que é, você sabe que o cara usou coisas inadequadas durante a eleição, ferramental, comprou, pagou. Olha, eu não sei se já aconteceu de você começar a tirar os eleitos, né? Assim, que a gente tem lá, como é que é a lei da ficha limpa, né? Mas aí antes de colocar o candidato na urna. Mas nós agora talvez vamos ter que olhar assim, pô, qual foi o comportamento? Ele fez algo errado? Ele realmente, né, passou o limite, aquele limite aceitável, né? E isso eu acho que vai ser o desafio. E, de novo, a gente também sabe, né, que se eu tenho um ferramental jurídico na minha mão dizendo que tem um limite que ele não pode passar, também é uma maneira interessante aí de você manipular a eleição, né? Você também pode, de qualquer forma, chegar e dizer que o cara fez algo que não devia, ele não fez,
ou você... né? Eu me lembro que teve eleição que tinha os santinhos, o opositor jogava os santinhos do outro no meio da rua, depois que já estava jogado o jogo, né? Mas para dar uma multa enorme no seu oponente, porque ficavam os santinhos na frente da zona eleitoral. Então, infelizmente, o brasileiro é meio criativo quanto a isso, né? E a gente tem que ser criativo para combater, né? Você tem que... Pô, o cara tá jogando santinho lá, tinha que pegar na hora e prisão e, né, dar uma voz de prisão ali na hora, né? Durante o ato. E a mesma coisa, você vai ter que rastrear, vai ter que ter uma infraestrutura informática para rastrear, identificar de uma maneira clara os culpados de algum mau uso dos recursos da IA e da computação.